Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui retornando com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético da TV Manaim. E a TV Manaim está vinculada à Igreja Cristã Maranata. E comigo no estúdio aqui está o pastor Roberto Pedra. A paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Alex. A paz do Senhor a todos. Pastor Roberto, nós estamos trabalhando, nesta temporada, falando a respeito da cronologia do Novo Testamento, e hoje nós vamos falar de um fato muito profundo e muito interessante e muito proveitoso para nós, no sentido daquilo que é a doutrina, o ensino do Senhor Jesus. E nós vamos ver aqui a experiência de um homem, O nosso episódio ele vai se chamar A Cura do Paralítico de Betesda, e nós vamos ver aqui uma experiência de um homem enfermo, que depositava toda a sua confiança em um lugar específico, em um momento específico, que deveria vir ali a resposta das suas necessidades, mas ele vai ter uma experiência agora com aquele que é dono do tempo, que é aquele que criou todas as coisas, com aquele que é eterno, que é a pessoa do Senhor Jesus. Isso é muito profundo e importante para as nossas vidas. Sim. E interessante, pastor Alex, assim, porque nós em muitos momentos falamos dos encontros de Jesus com o homem, em diversos momentos, e nestes encontros fica a marca da operação do Senhor mudando a vida do homem. E não foi diferente deste homem paralítico de Betesda. A Bíblia diz que ele tinha 38 anos, que estava enfermo, e a esperança dele estava em um mover das águas, que ninguém poderia ajudá-lo. Mas neste encontro, uma vida de desesperança, de mais de 38 anos, que a Bíblia diz, neste encontro ele tem a sua vida transformada, a sua vida curada naquele instante. Interessante. Nós vamos pedir para passar o próximo quadro, e o texto que nós vamos nos concentrar está no Evangelho de João, e é interessante que a experiência do tanque de Betesda vai estar concentrada no Evangelho de João, lembrando aqueles que nos assistem que nós temos 4 evangelhos, cada evangelista ali ele traz um aspecto, uma nuance da pessoa do Senhor Jesus, Mateus vai mostrar Jesus como rei, Marcos como servo, Lucas como homem, e o Evangelho de João traz o Senhor Jesus como Deus, como eterno, aquele que está acima de todas as coisas, e é muito propício isso e importante. E outro fato, que nós sempre vamos falar aqui, esses encontros, são encontros muito profundos, e a grande maioria desses encontros vão tratar de curas. Sim. Mas nós temos que olhar essas curas não apenas do ponto de vista físico, mas aquilo que o Senhor quer ensinar também do ponto de vista espiritual, Sim. profético, e é isso que nós vamos abordar aqui hoje. João 5:2-3, pastor Roberto, diz assim: Ora, existe em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, que tem 5 pórticos, e neste se deitava grande multidão de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos. E havia ali um homem que estava enfermo havia 38 anos. Para nós darmos início, tem até um quadro aqui, uma imagem ilustrativa de como seria o tanque de Betesda, o poço de Betesda aqui, toda a estrutura, o templo, Jerusalém, os muros, as muralhas, ali a porta das ovelhas, depois nós vamos falar um pouquinho, mas falando um pouquinho dessa parte estrutural, histórica, o texto ele traz um nome deste lugar, que é o poço de Betesda, o tanque de Betesda. Interessante que Betesda significa casa de misericórdia, casa da graça, casa da bondade, Então, era um lugar que as pessoas tentavam buscar a misericórdia, a graça, a bondade de Deus, Havia toda ali uma crença ali de que naquele lugar o anjo vinha, movia-se as águas e ali havia uma cura. Mas nós podemos até pensar nesse significado desses nomes aqui no aspecto daquilo que Deus tem para a vida do homem,
E é muito importante isso. Não o lugar, mas aquilo que Deus, que está acima desse lugar, tem para a vida do homem. A misericórdia, né? A misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus. E é importante isso porque quando nós olhamos essa tríade aqui, né, misericórdia, graça, bondade, nós vamos ver esse aspecto. É tudo que o homem precisa, é isso. O homem precisa de misericórdia, o homem precisa de graça e o homem precisa da bondade de Deus, né? Do favor imerecido de Deus, da operação de Deus na vida do homem. Sim. Né? E é interessante, pastor Alex, porque ao redor desse poço, do tanque, a Bíblia diz que havia multidões de necessitados, né? A Bíblia diz que haviam cegos, coxos, paralíticos, e as pessoas estavam ali mostrando assim, e demonstrando a sua esperança em ter a vida transformada, ter a vida mudada. Se nós até aplicarmos isto dentro do aspecto de enfermos, né? Porque o homem, o pecado enfermou o homem, né? E esta enfermidade o impede de viver na presença do Senhor, de ter uma experiência com o Senhor. Às vezes o homem passa e padece por certas situações e ele não entende que essa enfermidade seja espiritual, né? Então, um exemplo, o coxo é o que tem dificuldades de caminhar. Não tem uma estabilidade, né? Não tem uma estabilidade. Uma hora ele quer Deus, a outra hora ele quer as coisas dessa vida. É uma caminhada inconstante. Inconstante. Né? Então, é a posição aqui daqueles que estavam em Betesda, né? É o paralítico, o caso dele, que não consegue caminhar, né? O cego é uma outra deficiência, outra enfermidade. É aquele que não consegue ver as coisas do Senhor, a obra de Deus. Né? Então, nós vemos a enfermidade hoje do homem, que é a enfermidade espiritual. Estamos falando de enfermidade física, mas enfermidade espiritual. Mas Jesus estava mostrando, e como nós vamos ver nesse episódio, que o Senhor está presente para curar, né, e transformar a vida do homem. Isso é muito interessante, porque quando nós olhamos os evangelhos, nós sempre vamos ver uma expressão, e isso quando eu comecei, né, a conhecer o Senhor, isso me intrigava, porque a resposta do Senhor Jesus era assim, filha, vá em paz, a tua fé te salvou. O Senhor Jesus nem falava, nem fazia menção da cura. Sim. Mas ele falava a respeito da fé salvífica. A fé que salva, né? A tua fé te salvou, vá em paz. Então, mostrando que o Senhor, ele tem poder para curar, ele cura, né? Como ele curou o paralítico, ele cura o coxo, ele dá vista ao cego, ele ressuscita os mortos, mas acima disso há algo ainda muito mais importante, que é a salvação em Jesus. Isso é muito profundo para nós. Sim. Interessante, pastor Roberto, que nessa estrutura aqui, há até alguns escritores que até questionavam se João estava falando de um lugar que realmente existiu. Ou se era uma alegoria, João estava escrevendo ali alegoricamente para mostrar ali o poder de Jesus, mas nós vemos que em um tempo muito próximo se descobriu ali nas escavações que esse lugar realmente existiu. Viu-se essa estrutura dos 2 poços de água, os alpendres. Então, assim, a própria arqueologia confirmou a existência desse lugar. Mas é interessante, pastor Roberto, que o texto ele dá um endereço desse local, né? Dá um nome, mas ele diz o seguinte, que ele estava junto à Porta das Ovelhas. Sim. E eu acho que isso é muito importante, porque até no quadro que está mostrando a Porta das Ovelhas, a entrada para o pátio do templo. Eu gostaria que o pastor falasse, porque como está registrado no Evangelho, é porque o Senhor ele quer que nós entendamos algo além da letra, né? Sim. O que é a importância dessa Porta das Ovelhas? Isso. Pastor Alex, na figura aqui do próximo quadro, nós vemos justamente representando, né, a Porta das Ovelhas. E como o texto diz, né, a Porta das Ovelhas, ela ficava próximo ao templo, porque por ela
pela porta das ovelhas, é que passava todos os animais para o sacrifício. Por isso ela era tão próxima ao templo. Então, ela ficava nessa posição na região nordeste da cidade, e era muito comum para todo judeu daquela época saber e conhecer da porta das ovelhas, justamente pela importância para o culto, para o sacrifício. Todos os animais passavam por ali. Se nós formos ver, pastor Alex, uma menção, a primeira menção da porta das ovelhas está em Neemias, quando a cidade foi reedificada, e a Bíblia diz que ela foi reconstruída por Eliasibe, o sumo sacerdote. Então, a porta das ovelhas, ela foi na reconstrução de Jerusalém, das muralhas, das portas, ela foi a primeira a ser reconstruída. Foi a prioridade a reconstrução dessa porta. E isso tem um significado, né? Porque na reconstrução da vida espiritual do homem, o homem que muitas vezes, figurando aqui em Jerusalém, que estava muralhas derrubadas, portas queimadas a fogo. Isso fala do homem que foi vencido, que está destruído pelo mundo, mas o Senhor, ele reconstrói a vida do homem, faz nova todas as coisas. Mas a primeira coisa que o Senhor faz é reconstruir a porta das ovelhas. Não foi uma porta militar, não foi uma porta comercial, foi a porta do culto, do sacrifício. E é isso que o Senhor faz na nossa vida, na vida do homem, reconstruindo a sua instrumentalidade com Deus, reconstruindo a porta do sacrifício, do perdão, né? É a condição do homem agora de poder, né, ter na sua vida o sacrifício de Jesus, porque sem remissão dos pecados... Sem um sacrifício não há reconstrução, restauração. Não há vida nada reconstruída. Não há nada, né? Porque quando você olha para Jerusalém, e até voltando a esse fato de Neemias, as muralhas destruídas ali, porque na antiguidade, o que se media como força de uma cidade ou de uma nação eram as suas muralhas. Sim. Se uma cidade tinha as muralhas fortes, ela era forte. Se uma cidade tinha portas seguras, ela era segura. Jerusalém, naquele momento ali, ela estava totalmente desprotegida, as suas entradas estavam ali desguarnecidas, o que era externo podia entrar, o templo destruído, mas a orientação de Deus, e essa escolha não foi de Neemias, foi uma orientação dada por Deus. Olha, a porta das ovelhas tem que ser reconstruída. Sim. Ela tem que ser reconstruída primeiro. Então, até para você que está nos assistindo, e às vezes você está vivendo um momento desse, né? Nós passamos por esses momentos, né? Que nós precisamos ser restaurados por Deus. Às vezes o nosso casamento, às vezes o nosso relacionamento com os nossos filhos, às vezes os nossos filhos são jovens ou adolescentes passando por situações difíceis, você não tem uma saída, você não está vendo ali segurança para o seu lar, né? Toda uma instabilidade. Mas qual que é o conselho de Deus, do Senhor para a sua vida neste episódio? Deixe que a porta das ovelhas seja reconstruída. Viva o sacrifício de Jesus na sua vida. Porque quando Jesus morre na cruz e ele verte o seu sangue, ele estabelece isso, né? Nós garantimos a salvação por Jesus, mas ele também vai operar no nosso lar, na vida dos filhos, na nossa saúde, o cuidado, a direção do Senhor. Então a grande preocupação de Neemias, eu vou reconstruir tudo, vou restaurar tudo, mas e o sacrifício? É o mais importante. Por isso que nós iniciamos os nossos cultos, né? Não por uma tradição, mas por uma experiência, clamando pelo sangue de Jesus. Sim. Como louvar se nós não fizermos menção da morte de Jesus? Sim. Como meditar na palavra se nós não fizermos menção da morte de Jesus? Como nós vamos abrir os nossos lábios e glorificar o Senhor se o sangue não foi vertido? Então o poder do sangue de Jesus é essa experiência, é essa prioridade das nossas vidas. É interessante, pastor Alex, porque o que você está dizendo nos leva a entender o seguinte, que isso é uma consciência que nós temos
do clamor pelo sangue de Jesus. É como você disse, não é uma tradição, não é um ritual, mas é uma consciência que nós somos pecadores e precisamos do perdão. Precisamos que o poder do sangue de Jesus nos alcance para que possamos ter acesso à graça do Senhor, à misericórdia, o poder dele. E um detalhe interessante, porque em Neemias, quando as portas foram restauradas, fazia questão de mencionar que foram reconstruídas com ferrolhos e trancas. A porta das ovelhas não faz menção disso. Não faz. Não faz menção. Por quê? Porque a porta do sacrifício, a porta do amor do Senhor, ele é acessível, né? Não se fecha. Isso é muito importante. Então ele está aberto para todos que desejarem. Então, todos aqueles que quiserem passar por ali trazendo a sua oferta, o seu sacrifício, as suas ovelhas, ali, o Senhor, a porta está aberta. Né? É a graça do Senhor. É, né? A graça. A extensão do sacrifício de Jesus. Né? Extensão no sentido de que ele alcança a todos, né? Está acessível a todos. Né? Muitas vezes nós vemos isso, né, nos cultos, porque às vezes chega uma pessoa ali, ela viveu uma vida inteira sem ter uma experiência com Deus. Uma vida inteira. Mas naquele dia ela encontrou a porta das ovelhas aberta. E ela entra e ela vive uma experiência profunda com o Senhor, né? A experiência de entrega ao Senhor, uma experiência de ouvir a voz do Senhor. Então essa experiência dessa porta, né, que não tem trancas, não tem ferrolhos, não é dominada pelo homem, não há uma imposição humana, né? Mas é um acesso direto, né? Sim. E isso vai estar muito linkado ao paralítico, né? Sim, porque ali estava um homem sofrendo, ovelhas sofrendo, morrendo pelas enfermidades, né? De um lado, na porta das ovelhas estava ali a entrada do sacrifício, né? Por onde entrava o perdão, mas nesse meio, nesse contexto, né, se manifesta Jesus. É interessante, porque se você olhar o desenho, né, as ovelhas estão entrando para o sacrifício. E nós vamos ver agora um caminho diferente. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele sai de Jerusalém, ele sai da eternidade, né? O Cordeiro que tira o pecado do mundo, e ele faz o caminho oposto. Ele vai até o paralítico para se apresentar. Olha, eu sou o Cordeiro. Glória a Deus. Né? Eu sou o Cordeiro que vou resolver a sua necessidade. Vai de encontro ao necessitado. Vai, né? De de encontro ao necessitado. É a prova da misericórdia e do amor do Da Senhor. Bondade, da graça. É o significado de Betesda, né? Aquele homem ia viver esse significado. Né? E a morte de Jesus, ela substituiu todo esse sacrifício. Né? Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ele completou, ele fez... supriu toda a necessidade do homem através da sua entrega. Exatamente. Por isso que João Batista o aponta, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no batismo. Então, Jesus é a oferta eficaz, né, para a salvação do homem. Então, por isso que hoje não há mais necessidade de sacrifícios de animais, porque Jesus é o único e suficiente. Maravilha, né? Poderíamos passar o próximo quadro, né? Até para nós retornarmos aqui nos versículos, porque o versículo 5 e 6, pastor Roberto, ele relata aqui a situação desse homem, né? É uma ilustração, né? Nós vemos ali muitos ali, e havia ali um homem que estava enfermo, havia 38 anos, talvez a sua vida toda enfermo, é o que você disse aqui. Às vezes as pessoas elas não entendem isso, que há uma enfermidade da alma, né? Por quê? Porque a alma ela necessita de um encontro com o Salvador, com Jesus. E Jesus, é interessante isso, não foi ele que viu Jesus, né? No meio daquela multidão ali de cegos, de cor, não é porque os outros não eram importantes, mas aquele dia, aquele momento, era um momento que o Senhor marcou e definiu para ter um encontro com aquele homem, né? Sim. É um mistério isso, né? Poderia ter sido um cego, ter sido um coxo, ter sido um outro paralítico, mas o texto de Jesus, vendo-o deitado, sabia que estava ali há muito tempo.
Então, é outro ensino para nós aqui, né? O Senhor, Ele te conhece. Ele me conhece, Ele conhece o pastor Roberto, Ele nos conhece. E o Senhor sabia toda a história daquele homem. E chegou até ele e fez uma pergunta para ele: queres ser curado? Mas é interessante, pastor Roberto, que a resposta daquele homem vai de encontro. Eu acho que é a parte mais importante do episódio de hoje, porque ele diz assim: olha, eu quero ser curado, mas no mover das águas não há homem nenhum aqui que me pegue e me coloque lá. Porque na realidade todos são necessitados, todos precisam. E ninguém vai dar o seu lugar para mim. Mas quem estava ali era Jesus, aquele que tomou o nosso lugar na cruz. Aquele que tomou o nosso lugar na cruz. Então, mostrando para nós que o lugar não é o importante, né? Aquele mover das águas não era importante. Não eram as águas. Não. Os homens que estavam ali para ajudá-lo não eram importantes. Porque, na realidade, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Sim. O único que pode salvar o homem é Jesus. Sim. Né? Ele estava esperando um mediador, né? Ele estava esperando alguém que o colocasse nas águas. Né? Mas Jesus, como você disse, né? É o único e suficiente. Ele tinha argumentos, né? Justificativas, para dizer assim: mas eu não tenho quem me cure. Não, porque a esperança dele estava em homens. Nos homens, no lugar e no momento. Lugar, né? É o mover das águas, esperando um momento de uma agitação. Às vezes o homem é levado a ter esta esperança naquilo que é humano, naquilo que é o movimento. O material, né? É um objeto, é uma situação. Isso. Mas o Senhor não depende disso, o Senhor não opera nisso. Né? O Senhor não depende de pessoas importantes. Não, o Senhor opera pela sua graça, pela sua misericórdia. Né? E para isso, o homem não precisa de intermediários, ele vai direto a Jesus, né? Aquele que pode tudo, que não há nada que ele não possa fazer. Então, quando ele vai até Jesus, o Senhor ele estava de frente com aquele que poderia. E Jesus perguntou: mas você quer ser curado? E ele queria: não, será que o senhor pode me ajudar aí nas águas? Porque ele não conhecia Jesus. Ele estava esperando assim: olha, é você que vai me colocar nos braços e vai me levar lá? Não, sim, não há necessidade disso. Isso. Eu sou aquele que vai trazer a cura para a sua alma. Pela palavra. Pela palavra. Pela palavra. Então, a palavra de Jesus, ela transforma o homem. Às vezes o Senhor está falando ao coração dele. Na simplicidade, Jesus não falou nada de extraordinário, pela palavra. E a palavra do Senhor, ela é poderosa, né? Ela vai de encontro ao nosso coração, de encontro à nossa necessidade. E é interessante quando você fala pela palavra, porque no verso 8 vai dizer assim: o Senhor, depois da resposta dele, da justificativa dele, o Senhor diz assim, ó, no verso 8, levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, é pela palavra, porque o levantar é de Deus, sim, né? Então, isso é muito importante para nós, porque lá no livro de Ezequiel, no capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim: e esta voz me diz: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Então, quando essa ordem de Jesus para ele, né, levanta-te, é porque o Senhor ia começar a falar com ele. Sim. Então, esse processo não era só uma cura, era um processo agora que aquele homem ia viver, uma experiência, um relacionamento com Deus, onde ele ouvia a voz do Senhor. Levantar é do Pai, é Deus, é o projeto de Deus, é todo esse projeto de redenção que nos coloca de pé. Toma o teu leito. Né? Então, é essa experiência agora de uma dinâmica, é a operação de Jesus, do Filho na vida do homem. É todos os dias você tendo uma experiência com o Senhor Jesus. Né? É aquele que tomou todas as coisas, deixou para trás e começou a seguir o Senhor e anda. Mas andar como agora? Ele não ia andar porque ele nem sabia andar.
mas agora ele ia andar pelo Espírito, né? Ele ia ser conduzido pelo Espírito Santo. Aquele lugar era um lugar de dor, né? De tristeza, né? Nós ficamos imaginando, né? Você vai passar um local que poderia até ser muito bonito, estruturalmente, visualmente, grandioso, mas o que você olhava, e se pudesse olhar do alto, né? Um lugar onde só tinha sofrimento, né? Mas naquele lugar onde tinha sofrimento, Jesus, ele se fez presente, né? Hoje, novamente, nós queremos deixar esta palavra para você. Talvez hoje no seu lar, você está vivendo a mesma coisa, né? Talvez de fora as pessoas estão olhando uma casa bonita, uma casa ampla, uma família, né, estruturada, mas ali dentro há sofrimento. Mas hoje você tem a oportunidade de deixar que Jesus ele faça presente na sua vida. Pastor Roberto, como nós falamos, nosso programa é cronológico, né? E o relógio ele vai passando, né? O tempo passa. Eu gostaria que o pastor encerrasse esse episódio, né? Tão profundo, deixando uma palavra para aqueles que estão nos assistindo. Sim, eu gostaria de encerrar, pastor Alex, no próximo quadro, o texto de João 5, verso 14 e 15, diz assim: depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Aqui, em primeiro momento, porque as pessoas haviam perguntado a ele, porque o viram carregando o seu leito. Mas por que você está carregando o leito? Não, mas aquele que me curou me disse que tomasse meu leito e andasse. Os religiosos o repreendeu, mas foi quando então ele encontra Jesus no templo. A experiência do homem, porque, como você disse, às vezes o homem está dentro da sua casa, aflito, angustiado, tudo muito ao redor, não lhe falta nada, mas por dentro a enfermidade dói. E Jesus está aonde você está para curar a sua vida, te dar uma nova oportunidade, mas houve um segundo momento, onde ele encontrou Jesus no templo. Nós não podemos viver essa experiência e continuarmos trancados. É irmos para o templo, para o culto, cultuar a Deus, para a casa de Deus, exercer agora o que ele fez, o testemunho. E é interessante que ele conheceu a Jesus no templo. No templo. É no culto que você vai ter essa experiência com Jesus. Justamente. E foi quando então o Senhor se revela a ele e ele agora testemunha, né, aos religiosos, dizendo: foi Jesus quem me curou. Glória a Jesus. Então, o Senhor ele tem essa bênção para aqueles que têm a sua vida transformada. Agora é uma caminhada na presença do Senhor e o Senhor quer continuar a se revelar a nós, né, nos dando a conhecer a cada instante o seu projeto para nós. Glória a Jesus. Nós estamos encerrando este episódio e deixando este convite para você. Você quer conhecer a Jesus? Você quer conhecer aquele que talvez nesse episódio foi até você, visitou o seu coração, trouxe paz para a sua vida? Vá a um culto em uma das nossas igrejas, tenha uma experiência com o Senhor e, por certo, você vai ter esse encontro maravilhoso com o Senhor. A todos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Pastor Roberto. A paz do Senhor Pastor Alex, a paz do Senhor a todos.